Olá, bom dia! Mais um motorista bêbado provoca uma tragédia em São Paulo. Um casal morreu atropelado num viaduto nessa madrugada. A mulher foi arremessada com impacto de uma altura de 6 metros. A polícia do Rio faz agora de manhã uma operação contra uma quadrilha acusada de facilitar a entrada de celulares em presídios. Clima de tensão e guerra de versões no Oriente Médio. Ontem, o presidente americano Donald Trump disse que uma nova rodada de negociações com o Irã começaria hoje. Os iranianos negaram. Começa hoje a campanha de multivacinação em todo o Brasil. Um dos destaques é a mudança no esquema de imunização contra a poliomielite. O número de doses aumentou. A gente mostra ainda as convenções partidárias que lançaram candidaturas à presidência da República no fim de semana. E o Palmeiras e o Inter saíram na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil com mais um caso de um motorista bêbado que provocou um acidente grave em São Paulo. Vamos direto para lá? Marcelo Pereira tem todas as informações para a gente. Oi, Marcelo. Era um casal que estava passando na calçada no viaduto. Os dois morreram. Ana, bom dia para você na medida do possível, né? Pois é, e como você bem disse, mais uma vez por um motorista bêbado, viu, Ana? Bêbado. Bom dia para você ligado aqui no Bom Dia Brasil também. É difícil, né, gente? Olha, a mulher caiu de uma altura de 6 metros, tá? Com o tamanho desse impacto. O João Neto está no local desse atropelamento e traz mais detalhes para a gente. Primeiro que esse motorista está preso, né, João? Aguardando a audiência de custódia, né? Sim, Marcelo, está preso. Bom dia para você, bom dia a todos. O motorista é Juliano Franco Fontes, de 24 anos, que além de bêbado, estava também com a carteira de habilitação vencida. Ele estava dirigindo aquele carro branco ali, ó, lá do outro lado, próximo àqueles policiais. Segundo testemunhas, ele fez essa curva aqui, subiu na calçada e atingiu o casal que estava exatamente aqui onde estou agora. A Maria Gorete Saraiva, de 58 anos, acabou sendo arremessada daqui de cima e caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros. Leandro Matoso mostra pra gente lá embaixo. Uma câmera de segurança registrou o momento do choque e mostrou a outra vítima, o marido dela, o Nilson Leite Batista, de 56 anos, caído no meio da pista. Nilson era eletricista e voltava do trabalho para casa acompanhado da esposa. O carro branco foi parar na pista contrária e motoristas que passavam pelo local pararam para socorrer. Juliano Franco Fontes não quis fazer o teste do bafômetro. Na delegacia ele negou que estivesse bêbado, mas exames no IML constataram que ele estava embriagado. Neste momento, segundo a polícia, o rapaz está dormindo na delegacia, resultado da embriaguez. Assim que acordar, vai seguir para a audiência de custódia. Acordou agora, a gente recebeu a informação de que ele acordou agora, Marcelos. E aí vai seguir para a audiência de custódia todo aquele trâmite. Dá para acreditar? Não, não dá para acreditar. É inacreditável, João. E tem mais, viu, Ana Paula? Antes de devolver para você essas 2 vidas perdidas por uma irresponsabilidade de um motorista bêbado, ele circulava, tá, com essa CNH vencida, Ana, desde 2021. E, sem contar que inúmeros pontos estavam na carteira de motorista dele, ou seja, é um motorista que já tem várias e várias infrações cometidas, acredita? Tudo errado, né, Marcelo? Agora a gente tem visto alguns casos recentemente de motoristas alcoolizados causando essas tragédias, especificamente aí em São Paulo. Talvez seja uma maneira de apertar um pouco mais a fiscalização em torno disso, né, da lei seca. Obrigada, viu, Marcelo? Até já. Olha, no Rio de Janeiro está tendo operação agora, nesse momento, contra uma quadrilha que é acusada de facilitar a entrada de telefones celulares no complexo de presídios de Bangu, que é o maior do estado do Rio de Janeiro. Vamos direto chamar então o Jefferson Monteiro, que está acompanhando essa operação desde cedo. Jefferson, bom dia para você. Já tem gente presa? Sim, Ana Paula, bom dia para você, bom dia Brasil. Olha, até agora as polícias conseguiram cumprir
3 dos 4 mandados de prisão autorizados pela Justiça. E um dos presos é um policial penal, é o Wagner Jardim, acusado, segundo as investigações, de facilitar a entrada de celulares e drogas nas cadeias. Ele chegou agora há pouco aqui na cidade da polícia, na zona norte da cidade. A investigação começou em novembro do ano passado, quando ele foi preso em flagrante por colegas dentro do presídio de Bangu, tentando facilitar a entrada de 130 celulares, além de drogas. O material estava com mulheres que iriam visitar detentos, segundo a polícia. Ele foi solto em fevereiro desse ano, mas continuou afastado das funções e voltou, portanto, a ser preso agora de manhã, na manhã dessa segunda-feira. A Polícia Civil diz que Wagner recebeu em 5 meses transferências bancárias no valor de cerca de R$2 milhões, algumas delas de parentes de presos. Nessa operação de hoje, os policiais também cumprem 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha. 2 mulheres que, segundo as investigações, tentaram entrar com telefones, celulares e drogas no presídio, também foram presas. Olha, aqui na cidade da polícia, eu pedi para que os presos que já chegaram aqui se manifestassem diante das acusações. Todos negaram envolvimento nos crimes, Ana Paula. E é com esses telefones dentro da cadeia que aplicam um monte de golpes por aí e ainda comandam crimes aqui do lado de fora, né, Jefferson? Obrigada, viu, pelas suas informações. E olha, aconteceu de novo. Um avião que estava em manobra de pouso no Rio de Janeiro precisou arremeter porque tinha um balão no espaço aéreo do Aeroporto Internacional do Galeão. É um avião da Latam, que vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. A concessionária Rio Galeão disse que depois de arremeter, o avião pousou em segurança e o piloto explicou para os passageiros por que ele tinha interrompido o pouso. A gente tem esse trecho, esse momento do voo. Vamos ver. Entry a balloon on the runway. We are now returning to landing in Rio. Já voltamos à esquerda para uma nova aproximação para pouso no Rio. Pela sua atenção, muito obrigado. E olha, teve um outro caso, viu? Também no Rio de Janeiro, num outro ponto, na zona norte do Rio, um balão com uma estrutura para carregar fogos de artifício caiu numa área residencial e pegou fogo. Isso nos fundos de uma casa no bairro do Engenho de Dentro. Você vê aí algumas imagens. Os bombeiros foram chamados para lá, ainda bem, ninguém se feriu. Olha o tamanho desse balão, olha o perigo. Vamos lembrar, gente, soltar balões é crime, crime ambiental, pena prevista de 1 a 3 anos de detenção e multa. E a Europa vive uma nova onda de calor. Vamos direto chamar nossa correspondente em Londres, Nathalie Reinoso, que tem as informações disso. Nathalie, bom dia para você. E aí tem a questão dos incêndios florestais e também isso está provocando uma crise no fornecimento de energia na Europa. É isso, Ana. Bom dia para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Hoje, vários países do sul e do centro da Europa devem registrar temperaturas perto dos 40 graus. Esse calorão e a seca prolongada reduziram o Danúbio ao menor nível da história. O segundo maior rio da Europa atravessa 10 países. Hoje, o exército da Romênia conduziu explosões controladas para desviar o fluxo de água em direção à usina nuclear de Cernavoda. O objetivo é resfriar os reatores e manter a usina funcionando. Um dos reatores já teve que ser desligado. A Romênia declarou estado de emergência em todo o país durante o mês de agosto por causa da queda na produção de eletricidade. Na Hungria, a única usina nuclear responsável pela geração de metade da energia do país opera com apenas 10% da capacidade e corre o risco de ser fechada totalmente durante essa semana. Também banhada pelo Danúbio, a Sérvia está com a geração das usinas hidrelétricas reduzida e já adota racionamento de energia. A seca também impede o transporte de mercadorias pelo Danúbio. Enquanto isso, na Grécia, bombeiros combatem pelo 4º dia seguido um incêndio florestal perto de Atenas. As chamas, alimentadas por ventos fortes, já destruíram casas e uma área de vegetação equivalente a 18 mil campos de futebol. E as autoridades investigam também a causa de uma batida entre 2 helicópteros ontem, que matou 2 bombeiros. E não é só a Europa que vive uma onda de calor, a Península Coreana também está enfrentando temperaturas muito altas. No domingo, a Coreia do Sul registrou o recorde de 42,5 graus. Hoje, os termômetros continuam perto dos 40 graus. As autoridades ampliaram as medidas de emergência, como abrigos climatizados. E na Coreia do Norte, a população procura praias e também parques aquáticos
em busca aí de um refresco. Ana Paula. Natália, você falou aí, né, de Coreia, falou da Europa, agora nos Estados Unidos também estão enfrentando incêndios florestais, a gente vai mostrar agora, isso no estado de Washington, e 60 mil pessoas tiveram que sair de casa. A principal cidade afetada é Spokane, segunda mais populosa, e há 3 focos ativos por lá no momento. O fogo já destruiu 600 imóveis, incluindo aí casas, lojas, são 1.000 bombeiros atuando nessa região e outros 3.000 espalhados pelo estado, onde há ainda outros 13 focos de incêndio ativos. No sábado, o governador declarou, inclusive, estado de emergência diante de condições críticas de seca e de temperaturas altas. E por aqui, a gente tem acompanhado essa chuva das últimas semanas no Rio Grande do Sul, pois o efeito disso já está aparecendo, sabe onde? Nos supermercados. Já tem legumes e verduras com aumento de até 20% no preço. O granizo destruiu essa plantação de hortifruti no norte do estado. Tinha muita produção, principalmente de moranguinho, com mais de 3.000 pés no chão, com cobertura, com irrigação. Como o granizo tranca as valetas e muita chuva, lavou tudo, arrasou tudo. Bastaram 20 minutos para o granizo interromper a floração da aveia nesta lavoura. Assim, no estado que ela estava, não tem mais volta, né? E o senhor tem seguro? Não, senhor. A gente planta tudo por conta, né? Produtores rurais de mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul já foram afetados pelos temporais das últimas semanas. De fato, essas questões climáticas acabaram trazendo, né, essa questão de prejuízos aí, que a gente vai conseguir calcular não só na quantidade, mas também na qualidade desses grãos que serão, né, colhidos. Os temporais deixaram um rebanho sem pasto fresco, dependendo apenas da silagem. Os animais, esse foi interrompido totalmente, porque o que tinha de pasto estabelecido de porte maior foi totalmente destruído, e o que estava implantado para ser cortado mais tarde, daqui 2 meses, pior ainda, porque daí esse ainda destruiu o pasto e ainda deu muita erosão no solo, né? Em Santa Maria, na região central, o vendaval arrancou parte da cobertura dessas estufas. O Elton não vai conseguir aproveitar quase nada dos 6.000 pés de hortaliças. Não tem como comercializar isso aqui, porque se tu lavar ela e botar no saquinho, amanhã tu vai levar no mercado, ela já está toda preta, está toda estragada. E o que consegue chegar no mercado fica mais caro. Segundo economistas, é inevitável. Toda essa instabilidade no clima tem impacto direto no bolso do consumidor. Itens como tomate, alface e a rúcula aumentam em torno de 20% de uma semana para outra. A instabilidade climática que vem afetando o estado do Rio Grande do Sul como um todo nos últimos 15 dias tem impactado na transmissão de preços do produtor para o consumidor. E isso chega lá no supermercado. Vamos saber então com Priscila Chagas o que vem aí pela frente. Priscila aqui voltando de férias. Bom dia, bem-vinda, Priscila. Obrigada, Ana. Bom dia para você. Bom dia, gente. Seja bem-vinda de volta também. Também estava com saudade. Vamos começar falando então do sul do Brasil. Tem mais chuva para lá? Tem. A semana inteira com chuva no sul do Brasil, gente. Especificamente, oeste do Rio Grande do Sul hoje está na área de temporais. Ali em São Borja, na área de São Borja, a gente está esperando acumulados de 60 milímetros só para hoje. Quando a gente fala sobre o Rio Grande do Sul, ao longo da semana, de hoje até sexta-feira, a gente está esperando acumulados ali de 120 milímetros. É importante para você que está principalmente no Rio Grande do Sul, a chuva vai chegar até Santa Catarina e Paraná, mas principalmente Rio Grande do Sul, todos os dias dessa semana tem previsão de chuva. Hoje é uma chuva mais forte, tanto que está ali em vermelhinho, com risco de temporais. Terça e quarta dá uma amenizada e aí volta a chover um pouco mais forte nessa região do Rio Grande do Sul, na quinta e na sexta, por causa da passagem de uma frente fria. Quando a gente fala sobre o norte do Brasil, o Amapá praticamente inteiro também com risco de temporais para essa segunda. Oiapoque, a gente está esperando ali 30 milímetros de chuva. E a gente vê nesse mapa várias outras regiões aqui do norte do Brasil, Mato Grosso do Sul e litoral do Nordeste, com risco de pancadas de chuva. Litoral do Nordeste praticamente inteiro
inteiro com chuva, que vai ficar aquela chuvinha que vai, que volta, o solzinho aparece, de repente vem a chuvinha de novo. Até quarta-feira vai ficar assim, tá? A partir de quinta e sexta, a gente já tem tempo firme no Nordeste inteiro. O que está causando essa chuva, principalmente no Rio Grande do Sul? A gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque a gente está recebendo, ó, tem esse jato de umidade que está saindo do norte do Brasil e chegando diretamente no Rio Grande do Sul. Por isso que essa faixa aqui oeste do Rio Grande do Sul tem esse risco de temporais para hoje. A gente tem um sisteminha de alta pressão que está ajudando a deixar o sul do Brasil um pouco mais fresco, não só hoje, mas ao longo da semana. Já adianto para você que vai ser a única região do Brasil com temperaturas um pouco mais amenas. Mas o que mais chama atenção quando a gente olha para esse mapa, o Brasil inteiro está praticamente inteiro amarelo. Tempo firme, gente, vai ficar assim a semana inteira. Centro-Oeste, interior do Nordeste, grande parte do norte do Brasil e grande parte do Sudeste vão continuar com o tempo firme ao longo dessa semana. E é importante a gente falar, principalmente quando a gente fala sobre Centro-Oeste, Nordeste e parte do Norte, a umidade começa a ficar ali na casa dos 20%, 30%, então é uma semana com tempo mais seco. Falando sobre as temperaturas, a gente já tinha comentado, né, que tempo fresquinho mesmo, só no sul do Brasil, Florianópolis e Porto Alegre são as capitais mais frescas com máxima de 25, o resto já temperatura ali nos 20 e tantos. Quando a gente fala sobre Teresina, a gente está esperando 34 para Teresina, 37 para Palmas. A gente tinha também Cuiabá aqui com 35 de máxima. O vermelho ali chega a estar roxo, é isso, né, Priscila? exatamente. Agora a gente está começando o mês novo, né? Hoje, primeiro dia útil de agosto. Como é que fica esse mês? O que já dá para projetar do clima? Já vamos dar um spoiler para vocês. Quando a gente fala sobre o mês de agosto, grande parte do Brasil está em vermelhinho, significa que a gente está com temperaturas acima da média, principalmente no centro-oeste e sul do Brasil. Chuva bem acima da média. Norte do Brasil, extremo norte, chuva abaixo da média, já são sinais da influência do El Niño aqui no Brasil para esse mês de agosto, como a gente já tinha dito que aconteceria. E ainda vamos falar bastante de El Niño aí pela frente. Obrigada, Priscila. Até amanhã. Até amanhã, Ana. Até amanhã, gente. Vamos pro intervalo? A seguir, você vai ver as convenções partidárias que lançaram candidaturas à presidência da República no fim de semana. Hoje o TSE começa uma campanha contra a desinformação nas eleições. E a União Europeia estuda reforçar o controle das fronteiras depois da entrada de milhares de imigrantes no território da Espanha, do norte da África. São 8h46 agora e a gente já volta. Estamos de volta com notícias das eleições. O PT oficializou ontem a candidatura do presidente Lula à reeleição. O evento abriu com vídeos que destacavam programas do atual governo. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu uma liderança experiente num cenário internacional de instabilidade. Hoje você tem guerras, você tem a ascensão da extrema-direita, que ocupou espaço depois da crise de 2008, depois da pandemia, foi ocupando cada vez mais espaço. Num momento como esse, de mar revolto, você precisa de um marujo confiável, experiente, de uma pessoa que sabe manejar o barco, manejar o navio, que sabe acionar os instrumentos necessários para proteger o Brasil. Nesta campanha, Lula vai repetir a chapa que venceu as eleições de 2022, com Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice. A coligação tem ainda outros partidos: PDT, PV, PCdoB, PSOL e Rede. Geraldo Alckmin fez um balanço dos 4 anos de governo. Citou a queda da inflação, a redução do desemprego, o crescimento da indústria e a reforma tributária. Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e está em seu 3º mandato na presidência da República. Governou o Brasil de 2003 a 2010 e desde 2023. Metalúrgico e ex-líder sindical, ajudou a fundar o PT e a CUT. Seu primeiro cargo eletivo foi como deputado federal constituinte. Disputou o Palácio do Planalto 3 vezes antes de ser eleito presidente a primeira vez. Em 2018, foi preso depois de ser condenado na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2021, o julgamento foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba
não tinha competência para julgar os casos. O STF considerou que Lula não teve direito a julgamento justo e que o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade. No discurso, Lula prometeu reforçar o combate à violência contra a mulher. O meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som. Não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito. Lula disse que vai criar políticas para o cuidado da população idosa e investir na indústria de defesa para proteger a soberania nacional. Ele afirmou que planeja rediscutir o papel do Executivo e do Congresso na definição das prioridades do orçamento federal. Criticou o fundo partidário e disse que os recursos poderiam ir para outras áreas. Na questão da educação, nós vamos ter que ter muita coragem. A gente não vai poder ficar chorando atrás da miséria que sobra do orçamento. Significa que a gente vai ter que aprovar uma coisa especial para garantir que em 10 anos a gente resolva o problema da educação nesse país, porque sem educação a gente não chegará aonde nós temos o direito de chegar. Por isso é preciso investir. Ciência e tecnologia. É importante a gente tomar a decisão de investir mais. Porque se a gente não investir em pesquisa, em formar cientista, a gente não vai chegar lá. E o partido Missão oficializou no sábado a candidatura de Renan Santos à presidência da República. Políticos e militantes compraram ingressos para participar do lançamento da campanha em São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri falou sobre Renan Santos. Ele nem gostava de aparecer. Ele sempre foi aquele cara que levantava a bola para os seus amigos cortarem. Ele sempre foi o cara que jogou no time. Durante todo esse tempo, ele poderia ter sido deputado federal, ele poderia ter sido vereador, poderia ter sido deputado estadual, ele não quis. Ele sempre se colocou a serviço de um projeto e de um propósito maior. Renan Santos é paulista e tem 42 anos. Começou a estudar Direito na USP, mas não completou o curso. Participou das manifestações que tomaram o país em 2013. Foi um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, de oposição política. O MBL teve presença forte na internet e nos protestos que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Renan preside o partido Missão e é a primeira vez que disputa uma eleição. O Congresso confirmou o nome de Renan Santos para representar o Missão na disputa pela presidência. Mas a candidatura já havia sido formalizada em 20 de julho. Renan Santos repetiu o tom adotado em suas manifestações em redes sociais, com ataques e ofensas ao presidente Lula do PT e ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Disse que vai matar quem roubar. No evento, brinquedos de pelúcia com a frase "prendeu, matou" estavam à venda. A pena de morte é proibida no Brasil e não pode ser alterada nem por emenda na Constituição. Durante o evento, a legenda também oficializou os candidatos aos governos estaduais. Renan Santos leva o partido Missão pela primeira vez às urnas, ao lado do candidato a vice, o militar da reserva, Haroldo Medina. Destruir o crime organizado, cuidar bem da economia, fazer as pessoas trabalharem, fazer as pessoas terem moradia e fazer as crianças lerem e escrever, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, isso é só lição de casa para que a gente almeje o passo seguinte, que aí sim, tornar o Brasil uma das maiores nações do mundo. Vocês serão a geração de sacrifício que vão entregar para os seus filhos e netos uma das maiores nações do mundo. Esse é o meu compromisso com vocês. Também fez promessas de corte de gastos, como um meio de fazer crescer a economia. O futuro de vocês não mais será penhorado, porque o Brasil vai gastar menos do que arrecada, e tudo que ele puder gastar mais será em investimento. Vamos criar infraestrutura para o agricultor nosso entregar soja, entregar milho, entregar trigo, entregar biocombustível, entregar tudo que a gente pode. Vamos industrializar, vamos fazer usina hidrelétrica, vamos fazer usina nuclear. Vamos explorar todos os nossos recursos nós mesmos, sem sabotagem. Vamos melhorar nossas cadeias de produção.
E começa hoje a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. É uma semana para combater a desinformação e mostrar a segurança das urnas eletrônicas. Lá em Brasília, Isabela Camargo conta pra gente como é que vai ser essa campanha. Bom dia, Isabela. Oi, Ana Paula, bom dia para você. Bom início de semana a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Brasília, a ação vai começar daqui a pouco, às 11 horas, nesta escola, que é uma escola de ensino médio, com alunos que já vão participar das eleições em outubro. O coordenador de segurança do Tribunal Superior Eleitoral vem pessoalmente, vai trazer uma urna eletrônica para conversar com os alunos, mostrar o sistema de funcionamento, as etapas de segurança, tudo aquilo que tem na urna eletrônica para garantir a integridade e o sigilo do voto. Olha, e essa ação, a iniciativa, marca o início de uma semana de atividades em todo o país para aproximar a Justiça Eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança e a transparência da urna eletrônica. Hoje o TSE lança a série Fato ou Boato, viralizou, com conteúdos que vão ao ar até setembro para desmentir boatos e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral. Essa mobilização que começa hoje aqui em Brasília, ela vai ocorrer em outras cidades e é uma ação que será feita até o próximo domingo pelo Tribunal Superior Eleitoral em todo o país. De Brasília, Isabela Camargo para o Bom Dia Brasil. E depois do intervalo, começa hoje a campanha de multivacinação em todo o país. Atenção para a imunização contra a polio, que teve uma mudança no número de doses. Donald Trump anuncia nova rodada de negociações com o Irã a partir de hoje, mas os iranianos negam. E o colapso no sistema de energia deixa 10 milhões de cubanos às escuras. A gente mostra já já. Agora são 8h59 de Brasília. Começa hoje a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes até 14 anos. Já está na sua tela esse QR Code que te leva por uma reportagem do G1 com todas as informações. Atenção que há um novo esquema para vacinação contra a polio. Aquele choro que vem misturado com alívio para os pais. A gente acalenta, ele melhora e é o mais importante, né, para o futuro dele. O Vicente tem 11 meses e tomou os imunizantes contra a gripe e a Covid para atualizar o cartão de vacinação. Ele também já tomou 3 doses contra a poliomielite. Faltava só um reforço, mas o esquema de vacinação mudou e a partir de agora a recomendação é de uma dose extra. Os pais já se preparam para mais choro pela frente. Tudo pela segurança do meu filho, saúde em primeiro lugar. Com a mudança, a quantidade de doses passa a ser a mesma que era exigida até novembro de 2024. Os pais ou responsáveis precisam trazer a criança 5 vezes ao posto de saúde para protegê-la contra a poliomielite. E é importante ficar atento às datas para que cada dose seja aplicada na idade certa. As primeiras são aos 2, 4 e 6 meses de vida. O primeiro reforço com 1 ano e 3 meses. E o segundo reforço, que volta a fazer parte do esquema, aos 4 anos. Para quem tem dúvidas ou está com vacina pendente, a dica é procurar o posto de saúde o quanto antes. A atualização do cartão vacinal é um tema muito importante hoje e fundamental para que as coberturas se mantenham altas para todos os imunobiológicos, para todas as vacinas. Se você não achou o cartão de vacina, vá à unidade de saúde que nós localizamos essa criança e até qualquer outro indivíduo, o pai, a mãe, e fazemos a atualização. Foi o que fez a Mariana. Eu vim para atualizar o cartão dela, mas graças a Deus está tudo atualizado. A Conceição contraiu a doença quando era bebê e a vacina ainda não fazia parte do calendário nacional. Convive até hoje com sequelas na perna. Ela é enfermeira, trabalha no hospital infantil e sempre que pode, conscientiza as pessoas sobre a importância de se vacinar. Os pais, os avós, os tios, eles devem levar seus filhos para completar seu esquema de vacina, para que a sua vacina fique em dia e evitar que essa doença seja reintroduzida no nosso país. Importantíssimo, portanto, a campanha começa hoje para crianças e para adolescentes até 14 anos de idade.
Notícias agora da crise migratória na Europa. A União Europeia está estudando reforçar o controle das fronteiras depois daquela chegada em massa de imigrantes a Ceuta, que é um território espanhol no norte da África. Foram cerca de 50 mil pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta na semana passada. Você revê aí as imagens. E dessas, a grande maioria, 48 mil, já retornaram para o Marrocos. Os que ainda permanecem em Ceuta estão aí nessas condições, dormindo ao relento, vigiados de perto pelas forças de segurança. Lembrando que na travessia, 72 pessoas morreram, a maioria delas afogadas. 22 países da União Europeia já pediram uma ação coordenada para proteger as fronteiras externas. Ceuta e também Melilla são dois territórios, os dois são territórios espanhóis e que são as únicas fronteiras terrestres entre África e União Europeia. Amanhã, os ministros do interior do Bloco Europeu discutem uma resposta conjunta a essa crise numa reunião de emergência. E no Oriente Médio, o que acontece agora é uma guerra de versões. O presidente americano Donald Trump disse que hoje começaria uma nova rodada de negociações com o Irã, mas o Irã, por sua vez, nega. Vamos direto, então, chamar a nossa correspondente Candice Carvalho para entender melhor essa história. Bom dia, Candice. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, ontem à noite, a bordo do avião presidencial, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão em contato com o Irã e que novas negociações começariam hoje à tarde. Trump voltou a dizer que os Estados Unidos estavam preparados para fazer um ataque massivo, mas disse que ele depois cancelou esse ataque a pedido da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Catar e também do próprio Irã, segundo ele. E ainda, segundo Trump, os iranianos disseram que gostariam de fazer um acordo que incluiria o fim do programa nuclear, da ameaça nuclear iraniana e também a abertura imediata do Estreito de Hormuz, que é a via marítima por onde passavam 20% do comércio global de petróleo, antes da guerra, que foi fechado pelo exército do Irã. Só que hoje o governo iraniano afirmou que não há nenhuma conversa com Washington em andamento e que tampouco há plano de receber nenhuma delegação estrangeira nem enviar uma equipe iraniana nos próximos dias. O porta-voz do Ministério do Exterior disse apenas que existem conversas com Omã nesse momento, são conversas sobre o Estreito de Hormuz e que os dois países estão trabalhando na criação de uma rota temporária de navegação, uma rota que seria segura. Mas destacou ainda, fez questão de destacar, que até esse possível acordo com Omã não é o suficiente para reabrir o estreito se a agressão americana continuar. Ou seja, Ana, Trump sinaliza com declarações um avanço com o Irã, mas na prática não há sinais de que isso esteja acontecendo. É isso, vamos acompanhando, né, Candice? Obrigada, viu? Até mais. E olha, o Sistema Elétrico Nacional de Cuba entrou em colapso ontem à noite, deixando 10 milhões de moradores de Cuba no escuro, mais uma vez, né? Porque só em julho já foram 3 apagões generalizados. A crise energética por lá tem piorado desde janeiro, principalmente depois que os Estados Unidos anunciaram um bloqueio de petróleo com ameaças a quem comercializar com Cuba. A falta de combustível impede o funcionamento das usinas estatais. O Ministério de Energia cubano afirmou que já começou a implementar protocolos para restabelecer o sistema. E a ex-líder de Myanmar e ativista vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, apareceu publicamente pela primeira vez em 2 anos e meio. Ela tem 81 anos e está presa desde 2021, quando militares deram um golpe para controlar o país. O regime divulgou essas fotos aí dela numa reunião com um representante da Cruz Vermelha Internacional que confirmou esse encontro. Apesar das declarações da junta militar de que ela estava bem, o regime nunca tinha apresentado provas. Suu Kyi foi inicialmente sentenciada a 33 anos de cadeia, condenada por corrupção e por incitar fraude eleitoral. Em abril desse ano, ela passou para a prisão domiciliar. O filho dela está à frente de uma campanha de pressão internacional por informações sobre a mãe. Ela liderou o Myanmar de 2015 até a prisão. Antes disso, chegou a ficar presa por 15 anos durante outro período de regime militar. A resistência fez com que ela recebesse o Nobel da Paz em 1991.
Depois do intervalo, tem vaga aberta no mercado de trabalho. Agora, de cada 10 empresas, 8 têm dificuldade em contratar mão de obra qualificada. O preço dos aluguéis dispara no Rio e o principal motivo é o aumento na oferta de hospedagem por temporada. A gente fala disso já depois do intervalo. São 9h10 agora. Vésperas da reunião do Banco Central, que vai decidir o rumo da taxa de juros, o mercado financeiro reduziu a estimativa da taxa Selic para esse ano. Passou de 14% para 13,75%. Foi a primeira vez desde a guerra do Irã que os analistas reduziram a previsão para a taxa de juros. O movimento é reflexo da guerra nas projeções de inflação. A previsão para o IPCA caiu pela quinta vez seguida, caiu para 5%. E agora a gente traz uma pesquisa mostrando que de cada 10 empresas brasileiras, 8 estão com dificuldade para preencher vagas de trabalho que estão abertas. É aquela história, né, Marcelo? Muita gente precisando de trabalho, mas está faltando mão de obra qualificada. Exatamente isso, viu, Ana? E o grande problema enfrentado, claro, pelas empresas hoje, é a realidade. Qualificação, pessoal. Só na construção civil são mais de 50 mil vagas, como mostra o repórter César Menezes. A indústria da construção civil tem 346 mil postos de trabalho na cidade de São Paulo, mas 15% deles estão desocupados. O principal motivo para tanta vaga aberta é a falta de qualificação dos trabalhadores. A gente peca hoje por não ter uma mão de obra qualificada, mas a gente já está trabalhando nesse aspecto. Nós aceitamos esse profissional, mesmo ele não estando qualificado, e nós promovemos a qualificação de forma gratuita dentro do canteiro de obras, e com essa qualificação, esse retrabalho vai reduzir. Esse problema não é exclusivo da construção civil, nem do Brasil. 72% das empresas do mundo inteiro relataram dificuldades de encontrar mão de obra qualificada. Mas por aqui, esse índice é ainda maior, 80%. Os setores que mais sofrem são os de serviços profissionais, científicos e técnicos, o de tecnologia da informação e o de comércio e logística. Tem a ver com esse momento da economia, do mercado de trabalho, que é inédito, né, em termos de ter pouca gente procurando trabalho, e mais tem a ver também com a nossa dívida estrutural, que é não melhorar a qualidade da educação no país. Enquanto a gente não avançar no ensino técnico e não melhorar a qualidade do ensino médio, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema. A Confederação Nacional das Indústrias faz uma lista anual dos maiores desafios do setor. No início do ano, a escassez de profissionais foi citada por 23% dos empresários. Em 2020, era menos de 4%. Ainda existe uma outra razão para esse descompasso entre o que as empresas precisam e o que o mercado de trabalho oferece. É que o perfil das funções está mudando rapidamente com as transformações cada vez mais aceleradas das tecnologias. O que um cargo exigia há 10, 5 anos já não é suficiente para o que exige hoje. E muitos trabalhadores não conseguem acompanhar essas mudanças. Para assumir o posto de técnica em segurança nessa obra, a Evânia fez um curso de 1 ano e 8 meses. A norma está sempre mudando, se atualizando, a gente tem que se atualizar junto com a norma, né? Para poder seguir a lei. O Franco é responsável por formar novos profissionais nessa empresa de seguros. Nos últimos anos, o nível de exigência aumentou e inclui o uso de inteligência artificial. Então, seja na parte de atendimento, seja na parte de precificação, de criar produtos novos, de desenvolver novos sistemas, a gente está usando a inteligência artificial em tudo. Então, isso é o que a gente busca, né, da pessoa que quer aprender e consegue aprender. Se passar aqui na porta alguém assim, você contrata? Contrata. Tá vendo só, né? E olha, segundo o estudo, Eslováquia, Grécia e Japão são outros países que também enfrentam essa falta de mão de obra qualificada. Ou seja, Ana, tem espaço no mercado de trabalho. O que precisa mesmo é o povo se qualificar para conseguir abraçar aí uma oportunidade, né? Quem consegue investir em preparação tem muito mais oportunidade, né, Marcelo? Obrigada, Exato. Viu? Até já. Até, Ana. E olha, 9 homens foram presos numa operação contra o tráfico de drogas no Porto de Salvador. Isso foi na madrugada de domingo, mas o que chamou a atenção dos policiais foi o lugar onde eles estavam escondidos.
Dá uma olhada na imagem. Era um grupo composto por 7 baianos e 2 paranaenses. Eles estavam num compartimento secreto dentro de uma carreta que levava cocaína. As imagens mostram ali, inclusive, o momento da prisão. Segundo as investigações, toda essa droga aí seria levada para países europeus. Olha, todos ali uniformizados, escondidos dentro da carreta. Imagens desse flagrante, então, feito na Bahia. E a cidade do Rio de Janeiro viu o preço dos aluguéis subir quase 40% nos últimos 3 meses. Especialistas dizem que uma das explicações para isso é que está aumentando a oferta de imóveis para aquelas hospedagens de curta duração. O Alexandre levou 2 meses para encontrar um apartamento para morar na zona sul do Rio. A maior dificuldade foi o alto custo do aluguel. E só fiquei esse tempo porque eu tive que subir quase R$ 1.500 no valor, né, que eu pagava antes. A saga para conseguir um aluguel que caiba no orçamento está mais desafiadora no Rio. Na cidade, a oferta de imóveis para locação caiu 31,8% entre 2023 e 2026. E os aluguéis acumulam alta de 38% nos últimos 3 anos. Há uma combinação de causas por trás da disparada dos preços no Brasil. Com os juros elevados, muitas famílias adiaram a compra da casa própria. A proporção de brasileiros que vivem de aluguel passou de 18% para quase 24% em 10 anos. O aumento da demanda, sem crescimento da oferta, pressiona ainda mais o custo do aluguel. Mas especialistas afirmam que no Rio há outro fator importante. Parte dos imóveis migrou para o mercado de temporada, para estadias de curta duração. Quem quer alugar um imóvel para morar enfrenta essa dificuldade principalmente nos bairros mais procurados pelos turistas, perto das praias e dos cartões postais. Com menos opções, o aluguel fica mais caro e o efeito se espalha. Atinge o mercado imobiliário de outras áreas da cidade. O centro do Rio registrou a maior alta do custo de aluguéis em um ano, quase 35%. Entre os 10 bairros com mais valorização, 6 ficam na Zona Sul. A lista também tem Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e Vila Isabel, na Zona Norte. Quando há uma oferta de locação residencial nesses locais, ela é mais escassa e mais cara. E aumentando a procura em outras regiões, isso também acaba inflacionando o valor desses aluguéis. O Rio tem mais de 48 mil anúncios ativos em uma plataforma de aluguel por temporada. Em um ano, o número cresceu cerca de 11%. Copacabana é o bairro com a maior concentração de imóveis dessa modalidade no mundo. O Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras discutem regras sobre o aluguel por temporada de curta duração. O debate chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Por enquanto, vale o entendimento do STJ de que o aluguel por temporada de curta duração depende do que está previsto na Convenção do Condomínio. Mas o julgamento da Corte, que analisa vários questionamentos sobre o tema, ainda está em andamento. A tendência é que o debate regulatório ele se intensifique em torno dessa atividade, por conta da pressão que o aluguel de temporada exerce no aluguel residencial de uma forma geral. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Foi nos últimos 3 anos esse aumento aí de quase 40% no valor dos aluguéis no Rio de Janeiro. E a gente vai agora para o intervalo e já estaremos de volta com Lívia Laranjeira aqui. Temos notícias do esporte. Bom dia, Lívia. Tudo bem, Ana? Bom dia, gente. Destaque para os jogos de ida da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Fortaleza 3-0 e o Inter derrotou o Corinthians. Já a gente mostra mais. Agora são 9h22. E a Associação de Futebol do País de Gales anunciou que vai retirar o apoio ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, nas próximas eleições da entidade no ano que vem. É mais um desdobramento daquela proposta da FIFA de vender ações para investidores privados e criar uma empresa para gerir competições como a Copa do Mundo. A Associação do País de Gales afirmou que Gianni Infantino falhou em não colocar os interesses do futebol em primeiro lugar. Segundo a agência de notícias Reuters, a Associação de Futebol da Inglaterra também deve retirar o apoio a Infantino.
Olho aí, então, nos desdobramentos dessa história que já tinha causado muita revolta, né, Lívia? Muita repercussão, ainda devem ter novas confederações se manifestando. A gente vai atualizando durante a semana, mas com a Débora Gares, que também está voltando de férias. Então eu me despeço, agradeço a companhia de todo mundo durante esses dias e até a próxima. A gente que agradece, Lívia. Até a próxima.